Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fitness. Aqui é Daniel Boa, que eu tô super feliz em trazer essa convidada muito especial que faz muito pelo mercado fitness há anos. De quem que eu tô falando? Luísa Castanho. Com ela a gente vai bater um papo de hoje, mas antes, deixa eu agradecer a sua presença, você que tá aí nos dando audiência para esse conteúdo sensacional. E o nosso objetivo aqui é trazer informação, trazer conhecimento, educação e muita diversão para vocês através desse programa do Papo de Fitness. A gente tem as nossas redes sociais, no Instagram você pode seguir lá, Papo de Fitness Podcast, e acompanhar semanalmente o que está rolando de novidade nesta nova plataforma, tá certo? Hoje, um convidado também especial aqui, o meu sócio, Rafael Renaldin. Seja muito bem-vindo, Rafa. Valeu, Dani. Valeu, Luísa. Vai ser um prazer aqui a gente conversar bastante sobre fitness, sobre inovação, sobre o mercado de luxo, enfim, vamos nessa. Bom, legal. E aí, vamos receber então a nossa estrela do dia, Luísa Castanho. Seja bem-vinda no Papo de Fitness. Bom dia a todos. Bom dia, Daniel e Rafael. Estrela foi puxado, né? Obrigada aí pela estrela. Mas vamos lá, eu estou muito feliz com o convite, né? Quero agradecer a vocês. Parabéns pelo projeto, pela proposta do projeto. Iniciando aí, eu acredito que tudo que vem, né, de novidade para trazer conhecimento para esse mercado, e eu sei aí um pouquinho dos bastidores do projeto de vocês, que vai trazer gente muito importante, então parabéns pelo projeto, né? E vamos lá, que eu puder contribuir. Muito obrigada pelo convite. Show de bola, Luísa. Fica super à vontade. E, gente, só para vocês entenderem aqui, ó, você que treina numa academia, num box de CrossFit, num estúdio, e você acredita que o dono desse espaço, né, o empresário, o gestor, tem como melhorar o serviço, a entrega, a experiência, tudo, manda esse episódio para ele, porque a Luísa vai trazer muito insight. A Luísa é uma especialista, né, em inovar as academias, em fazer as academias se tornarem empresas lucrativas, empresas que entendam estratégias para crescerem e entregar uma experiência incrível para os seus clientes. Bom, Luísa, como é que você começou? Como é que foi a tua formação profissional aí, né, antes de você chegar ao fitness? Conta pra gente um pouquinho. Bom, vamos lá, vou fazer 30 anos de carreira no ano que vem, né? 2022 faço 30 anos. E na minha vida, né, quando eu estudava, eu jamais imaginei que fosse trabalhar na área que eu trabalho hoje, porque meu pai é militar e eu cresci achando que eu seria militar, porque meu pai sempre, né, ele levou o quartel para casa. Então eu e meus irmãos, a gente sempre achou que ia acabar na carreira militar. Só que quando eu cresci, né, fiquei no tempo de trabalhar, com 18 anos, abri uma loja do Carrefour, do lado da minha casa. E naquele momento eu falei assim, pô, eu quero conhecer isso, quero trabalhar nessa empresa, porque o Carrefour, em 92, era assim, uma coisa extraordinária para o mercado no Brasil. Trazer uma loja do tamanho do Carrefour, com 10 mil metros quadrados, do lado da minha casa, era uma coisa assim, fora do comum. Foi uma obra que demorou anos, né? quase um ano e meio, quase 2 anos. E aí, a inauguração, ela coincidia com a data do meu aniversário de 18 anos, era no mesmo mês. E eu me lembro que eu fui até lá e falei, ó, eu quero trabalhar aqui nessa empresa, né? E eu lembro que quando eu pensei nisso, eu falei, eu quero trabalhar porque eu queria ter a minha independência financeira, né? Com aquele meio salário mínimo, né? Que a gente acha que vai ter independência financeira quando a gente é novo, né? Então, eu fui me inscrever e aí só tinha operadora de caixa. Não tinha vaga para gerente igual eu queria, né? Porque eu já cheguei lá falando assim, eu queria ser... O que tem para fazer aí, né, na entrevista? E o gerente lá explicou o que tinha e eu lembro, assim, nitidamente de ter falado assim, então eu queria trabalhar nesse departamento aqui como gerente. E aí o gerente riu e falou assim, mas não é assim que funciona, né? Você tem que começar da base. E eu comecei como operadora de caixa e foi, assim, incrível. Foi uma experiência muito incrível para mim, porque o Carrefour é uma empresa com uma cultura francesa. Os franceses são muito bons de venda, os franceses são bons de negócio, eles são bons de gestão, de compra. Então, o Carrefour foi uma grande escola para mim e me ensinou coisas que nunca aprendi na faculdade, né? Sou formada em administração. Eu fiquei 5 anos no Carrefour,
Depois do Carrefour, eu fui para um grupo chamado Sendas, onde eu trabalhei primeiro no grupo Bon Marché, que não existe mais, que o Pão de Açúcar comprou, né? O grupo Extra, Pão de Açúcar comprou. E porque eu fiz um bom trabalho lá no grupo Bon Marché, eu fui para o grupo Casa Show, que existe até hoje lá no Rio de Janeiro, que é se eu não me engano, hoje deve ter 15 ou 16 lojas de material de construção. E eu, aos 27 anos, eu consegui fazer uma grande proeza para uma mulher, né? Há muitos anos atrás, né? Mais de 20 anos, que foi ser gerente regional das 13 lojas que existiam naquela época, né? Então quer dizer que você já chegou com os 2 pés na porta do Carrefour, já entregando seu currículo e falando assim, ó, tem vaga de gerente? Já era disruptiva desde nova, né, Luísa? É porque é um pai militar, né, Daniel? Então, eu sempre tive essa percepção de hierarquia e sempre entendi que quanto maior você é, mais você manda. E eu sempre fui mandona, né? Legal, então, legal. Pois é, vamos admitir aqui, né? Mas o fato é o seguinte, isso abriu uma porta para mim, né? Porque a chegada da Leroy Merlin no Brasil coincidiu com esse período que eu era gerente regional no Grupo Casa Show. E aí eu fui contratada por um headhunter lá, o cara foi lá no Rio de Janeiro, fez uma entrevista comigo, me levou para a Leroy, eu fiz parte, né? Eu sou uma das primeiras gestoras contratadas na Leroy Merlin do Brasil, né? E eu fiquei 8 anos na Leroy. E saí da Leroy Merlin, quando eu saí da Leroy eu estava em Brasília. Aliás, eu não saí da Leroy, saíram comigo, sabe? Foi a primeira vez que eu fui demitida na minha vida. Olha só, e experiência, né? Eu me lembro que eu fiquei assim, uns 30 dias chorando em casa, tentando entender o que tinha acontecido, né? E a minha demissão na Leroy Merlin foi muito frustrante, porque eu fui desligada porque eu não aceitei uma transferência para uma outra unidade. E eu não aguentava mais ser transferida de cidade para cidade, eu não queria mais isso para minha vida. E no momento que eu recusei isso, eu fui desligada. Coisas da cultura, né? No momento a gente não entende, né? A gente fala, poxa, tanto tempo, né? Não, e tô fazendo um trabalho legal, tô gerando resultado, isso, né? Fazendo o meu trabalho, né? A empresa decidiu por me desligar porque eu eu quis, né? Eu não concordei com uma cláusula que era até contratual na época, mas depois de tanto tempo fazendo tudo que a empresa queria, eu achei que ela poderia ter me dado essa colher de chá, né? Mas, enfim, as coisas ruins muitas vezes vêm para melhorar a nossa vida, né? E naquele momento eu tomei a decisão de abrir uma empresa de consultoria e eu fui trabalhar para as lojas de material de construção lá de Brasília e eu consegui fazer um trabalho muito bacana lá porque eu consegui profissionalizar dezenas de lojas de material de construção que eram lojas de venda de balcão e se transformaram em grandes home centers em Brasília, né? E o meu maior case se chama Home Center Castelo Forte, que hoje é uma potência em Brasília. É a melhor e a maior rede de material de construção do Distrito Federal e ainda comprou uma grande rede de lojas, não mudou o nome, mas comprou uma grande rede de lojas em Minas. Então, eu tenho muito orgulho desse trabalho que eu fiz lá no Grupo Castelo Forte. E ali, fazendo o meu trabalho de consultoria, apareceu uma oportunidade na Academia Runway, né, que na época também era uma academia muito famosa, com mais de 20 anos. Até hoje é muito importante lá em Brasília, né, mas eram 5 unidades, um número de clientes próximo a 8 mil clientes, uma academia realmente muito diferenciada, com 4 profissionais de educação física, 4 irmãos, uma história linda, né? Os 4 tomando conta do projeto. E eu fui trabalhar numa das unidades que estava com um problema, né? Não estava conseguindo virar o jogo, estava dando prejuízo. E eu fui contratada para tomar conta daquela unidade, porque o dono, que era o Fábio Padilha e o André Padilha, não conseguiam mais ter resultados e eles já haviam apostado em outros gestores que eram desse mercado de fitness. Aí ele falou, deixa eu trazer uma pessoa que não é do fitness para ver se essa pessoa faz alguma coisa, né? Então, o seu início, né, atuando no mercado do fitness foi meio do acaso, assim, foi uma necessidade de uma empresa que já tinha tentado vários consultores, gestores especializados, entre aspas, no fitness, mas que não deu certo. E aí, a cartada final dessa empresa, dessa academia, foi apostar numa pessoa que não entendia nada do mercado. É legal que você veio do varejo, né, Luísa? Que é bem diferente, né, teoricamente, de serviços, né? Então, porém, a experiência que você entregava, que você, né, trazia dentro do varejo
para jogar para serviço, pelo visto deu certo, né? O que acontece? Aconteceu uma coisa muito importante nesse primeiro ano, né? Eu consegui piorar o resultado da empresa. Porque justamente esse problema de ouvir do mercado de varejo, eu olhava para os problemas da academia e eu tentava resolver com a mesma perspectiva que tinha o varejo. E eu não conseguia fazer isso funcionar. E, assim, de verdade, eu conto essa história, eu consegui piorar o resultado da empresa, né? E aí o Fábio me mandou para um congresso chamado IRSA, que é o maior congresso aqui do mercado no Brasil, e eu fiz um curso lá de 3 dias, que é o curso de gestão completo, e eu saí de lá desse curso muito animada, com muita vontade de fazer a diferença, e eu entendi que, na verdade, o que eu estava fazendo era me comunicar da forma errada. E aí eu consegui trazer o time, né? A gente conseguiu construir uma equipe ali muito engajada e a gente conseguiu reverter o resultado da empresa. E o meu foco naquele momento era aprender, Daniel. Era só aprender como esse mercado funcionava, entendeu? Entendi. E acho que o ponto aqui, para você que está nos ouvindo, eu gosto muito de destacar que quando algo ruim acontece, né, na sua carreira profissional, na sua empresa, você precisa ter bons olhos para essa situação, porque mais cedo ou mais tarde você vai entender o quanto ela foi importante, né? O quanto você pode transformar essa situação ruim em combustível para que você melhore e mude completamente a realidade que você está vivendo nesse momento. E foi exatamente isso que aconteceu com você, né, Luísa? Pô, quer dizer, teve um empresário que acreditou no seu potencial, te trouxe para dentro da academia. Em 1 ano, você piorou o resultado, quer dizer, putz, né, não rolou. Talvez você poderia pensar, não sirvo para isso, deixa eu cair fora, deixa eu voltar pro varejo. Mas você usou dessa situação para, eu quero aprender, quero conhecer do nicho e quero entregar um resultado real e um resultado melhor daqui para frente. Pô, sensacional. Eu acho que o empreendedor, o gestor, ele precisa ter esse mindset, né? Ele precisa ter essa visão. Foi muito difícil para mim, sabe, Daniel? Mas eu apaixonei pelo processo, pelo projeto, pelo mercado. Eu falo para as pessoas que eu quero fazer o que eu faço, talvez para o resto da minha vida, né? Eu não sei, porque se eu for depender aí da genética da família, minha avó está com 95 anos, então eu tenho pelo menos uns 40 anos de vida aí. É assim que eu acredito e eu tenho muito trabalho a fazer, eu tenho muito a contribuir ainda. Mas o fato é que eu me apaixonei pelo processo, por causa da empresa que eu fiz parte, que tinha um time de gestores muito, muito bons, né? Os meus pares, os meus colegas da Runway, né? Os donos da Runway, pessoas assim com muita paixão pelo negócio, sabe? E eu fui contaminada por essa paixão que essas pessoas tinham e eu tomei uma decisão de fazer um projeto tão bom e me especializar e construir adquirir um conhecimento que eu pudesse depois replicar no mercado igual eu fazia no mercado de varejo, onde eu era consultoria antes de entrar no mercado de fitness. Então, quando eu saí, né, eu conto muito essa história para as pessoas porque ela é verdadeira. Quando eu saí daquele congresso na IRSA, no avião, conversando com algumas pessoas, eu falei para as pessoas, eu vou estar nesse palco da IRSA em breve, eu ainda vou estar lá fazendo o que eu fui lá assistir, eu ainda vou ter alguma história para contar, eu ainda vou ter alguma coisa para ensinar, porque eu quero ser a melhor que eu puder nesse mercado, né? E aí eu tive a oportunidade, né, de aprender lá na Runway, mas a Runway ficou muito pequena para mim. E eu acabei tomando a decisão de vir embora para São Paulo. Eu vim em 2017 para São Paulo, cheguei aqui no dia 30 de dezembro de 2016, Caraca. Desempregada, né? Literalmente desempregada. Num período que nada funciona direito, né? Num período que nada funciona direito, né? 30 nada de dezembro. Funciona, sem emprego, sem ter nada em vista. Aí eu vim morar na casa de um amigo, né? Ele falou, Lu, pega aqui o apartamento, mora lá. O apartamento estava vazio dele, mora lá e, né, vou torcer para você se estabelecer rapidamente. E, cara, eu consegui uma entrevista na Academia Lessank no dia 6 de janeiro, através de um consultor muito renomado aqui no Brasil também, que é o Luiz Amoroso, né, que eu fiz uma ligação para ele falou, vai lá, faz a entrevista na Lessank. E no dia 10 de janeiro de 2017, eu estava empregada na Lessank.
que na época era uma academia extremamente bem posicionada, uma boutique, né, diferente de tudo que havia em São Paulo em 2017, e a gente conseguiu construir lá, né, de novo o time, né, quero muito falar a respeito, as pessoas às vezes acham, a Luísa fez, a Luísa não fez nada, né, a Luísa contribuiu muito, eu não tenho dúvida da minha contribuição, mas a Alessandra também é uma outra grande oportunidade da minha vida de trabalhar com pessoas incríveis, né, de trabalhar com pessoas excepcionais. Bacana. Deixa eu voltar um pouquinho, que me chamou a atenção quando você destacou o objetivo, quer dizer, você foi para a IRSA, seu primeiro contato ali com gestores, né, com conhecimento, com cursos, enfim, na IRSA, que, diga-se de passagem, se você que está ouvindo esse podcast não frequentou a IRSA ainda, e você é do mercado fitness, você está perdendo muito, você precisa estar presente na IRSA, tem muito conteúdo de valor lá, e você pode fazer um networking gigantesco, né? Mas me chamou a atenção quando você destacou o objetivo. Um dia eu estarei nesse palco, né? Então, você crivou na sua mente que você iria se esforçar ao ponto de ficar boa ao nível de quem estava te ensinando naquele momento. Para mim, isso significa uma determinação acima da média, né? Porque, assim, muita gente, quando vai para congresso, quando vai para curso, e aí, né, sai com aquela motivação, com aquela euforia, mas a grande maioria das pessoas sai com aquele pico absurdo de motivação e 1, 2, 3 semanas depois ela entra na rotina de novo, acaba, né, entrando numa zona de conforto, e com você foi diferente, né? Tanto é que hoje você tá aqui, se escreveu uma história linda, maravilhosa, cheia de resultados, porque você persistiu nessa caminhada. E me fala o seguinte, quando você chegou na Alessandra ali, que já era uma academia diferenciada, foi muito diferente do que você já viveu na academia em Brasília e do que você começou a viver na academia em São Paulo, ou não? Foi, assim, água e vinho, água e óleo, sabe? É uma coisa completamente diferente. O que acontece? Quando as pessoas falam assim para mim, nossa, Luísa, você tem sorte, né? Tem um ditado que fala assim, você tem sorte às 6 horas da manhã todo dia, a minha sorte começa comigo às 6 horas da manhã todo dia, e lá pelas 2 da manhã ela vai dormir comigo, né? Porque sorte é muito trabalho. Mas sorte também, eu falo, né, eu agradeço muito a Deus pela sorte que eu tenho de encontrar pessoas que são melhores que eu para trabalhar comigo. E essas pessoas são as pessoas que me desenvolvem, me ajudam, contribuem, né, para o meu crescimento, fazem com que eu suba a minha barra de exigência todo dia, né? Porque quando você trabalha com gente muito melhor que você, só pode dar nisso, né? Não tem outro caminho para você se não for você crescer. Ou então você não sabe aproveitar as oportunidades da vida. E na Alessandra eu tive a oportunidade de encontrar um cara que para mim é assim, uma referência de empreendedor, que é o Rodrigo Sanjon, que é o dono da Academia Alessandra, né? Ele é mais do que o meu chefe, ele é um mentor para mim. É uma pessoa que eu tenho uma confiança muito grande no trabalho dele, né? É uma pessoa que todo dia ele fala para todas as pessoas na academia, ele dá uma palavra para a gente se sentir que pode melhorar, né? E essa mentalidade me ajudou ainda mais a transformar a pessoa que eu sou, a empresária que eu sou hoje, né? A empreendedora que eu sou hoje. E a Alessandra era uma academia que tinha 300 alunos, uma academia, peraí um pouco, que deu um pau aqui no meu Instagram. Aqui, vamos lá. A academia tinha 300 alunos, cobrava R$349, tinha a estrutura que tem hoje, uma boa estrutura, mas não tinha todo o luxo, todo o conforto que nós conseguimos desenvolver. Então, em 5 anos de trabalho, nós conseguimos trazer a Alessandra para um ticket de 340 para um ticket de R$2.000. E nós conseguimos sair de 300 alunos para 680 alunos. Na pandemia, nós caímos para 400, agora nós estamos com 550 alunos novamente. Mas o fato é que é mais do que isso. Nós conseguimos construir índices históricos. Nós temos mais de 80% de renovação, nós temos mais de 80% de conversão de clientes. Ou seja, nós conseguimos fazer com que a Alessandra tivesse um índice gigantesco de renovação, porque o mercado é 45% a 55%,
aumentando o preço. Ou seja, nós fizemos os mesmos clientes pagarem 2, 3, 4, 6 vezes mais. Os mesmos clientes. E o que a gente mais vê no mercado fitness, né? Falando aí de 30 e poucas mil academias no Brasil, né? Inúmeros gestores, inúmeros investidores nesse mercado. O que a gente mais vê são academias jogando o jogo errado, né? Que é o jogo do desconto, que é o jogo de fazer a promoção. E ao invés de fazer uma... E eu acho que o ponto é... Promoção nem sempre é desconto, e o gestor precisa entender isso, né? Promoção é promover a sua academia, é fazer uma ação que vá promover ela. E a grande maioria fica jogando o ticket médio para baixo. Eu preciso fazer uma campanha aqui com desconto para atrair mais pessoas. E esquece que precisa virar a chave, né, Luísa? Você precisa, na verdade, vender o valor que a sua academia tem, e não o preço que a sua academia tem, né? Perfeito. O que acontece? As pessoas nesse mercado acreditam que a Alessandro tem o sucesso que tem por causa do luxo que ela tem. Eu acredito que o luxo que ela tem é um diferencial que posiciona ela como única no mercado. Mas o que eu faço nos últimos 4 anos como consultora, em mais de 400 marcas em 13 países, não é o que eu fiz na Alessandro. A Alessandro é uma empresa única. O que foi construído na Alessandro foi construído por mim, pelo Valdir, que é o diretor técnico das coletivas, o Guilherme, né, a nossa agência de marketing, a nossa assessoria de imprensa e todos os colaboradores que estão lá dentro. Né? Luísa, A definição de empresa, eu costumo falar muito isso, a definição de empresa é um grupo de pessoas que trabalham pelo mesmo objetivo. Então, é por isso que nenhuma empresa é igual a outra, porque nenhuma empresa tem o mesmo time. Então, uma empresa é um grupo de pessoas que trabalham pelo mesmo objetivo. A Alessandro, ela é única e ela sempre será. E todas as marcas, elas serão únicas. Todas as marcas sempre serão únicas. Agora, depende de você, que é o empresário, você que é o líder, você que é o gestor, você que vai definir qual que é o padrão do que a gente chama de único. E é isso que eu tenho brigado no mercado, para as empresas pararem de copiar umas às outras, pararem de achar que a academia é uma estrutura cheia de equipamento com meia dúzia de professores, vão embora matricular, entra aí e treina. O que eu tenho brigado nesse mercado nos últimos 4 anos é para que as academias realmente atendam os clientes de verdade. É para que eles não coloquem um professor para 80, compreendeu? É que eles não admitam que um professor prescreva sem uma avaliação física. É que eles não admitam de forma alguma que um cliente treine menos de 2 vezes por semana. É que eles realmente levantem uma bandeira e falem assim, a gente quer você treinando e não o seu dinheiro. Que é hoje a grande realidade do nosso mercado é essa. O empresário está abrindo academia, colocando 3 mil pessoas dentro. Se todo mundo quisesse treinar, não tinha vaga para todo mundo. Exato. E o melhor cliente, né? Existe algo que a galera fala aí, que o melhor cliente da academia é aquele que não vai treinar, né? E isso é um absurdo, né? Porque a pessoa está pagando ali para se exercitar, para ter uma transformação de vida, e você está direcionando a pessoa para fora que ela está pagando, né? Ao invés de fazer uma campanha para trazer as pessoas, né, e ter uma constância de treinamento, uma constância de transformação, entregar uma experiência que faça sentido para a pessoa estar na academia, estar presente no box de CrossFit, no estúdio, cada vez mais, né? Porque se ela se transformar, ela vai indicar para outras pessoas. Se ela não se transformar, se ela só estiver pagando ali no cartão de crédito dela na recorrência, ela nem vai lembrar que está. E a hora que ela perceber, ela vai ter uma objeção muito grande e falar, caramba, eu estou pagando 3 meses, eu esqueci e ninguém me avisou, né? E olha a falta de experiência, né? Olha a negatividade que você entrega para o seu cliente, né? Achando que você tá tendo um lucro porque o seu cliente não está indo na sua academia, né? Então, eu acho que essa percepção de entregar valor ao invés de entregar preço, né, é algo que os gestores fitness precisam ter cada vez mais em mente, né, para que não tenha um churn, né, um cancelamento absurdo como a gente vê por aí, né, ou uma falta de retenção, uma falta de pessoas frequentando a sua academia. Sim. Então, acho que
Isso é super importante, né? Olha, Rafael, o mercado reclama que só 5% da população brasileira faz atividade física dentro de uma academia, né? Vamos falar que dentro da academia. Eu não acredito nesse número, eu acredito que ele é um pouco maior do que esse número. Mas mesmo que seja o dobro, mesmo que seja o triplo, ainda são poucas pessoas. Mas eu acredito que é justamente pela forma como nós lidamos com o nosso público que nós somos responsáveis por essa falta desse crescimento desse público nas atividades. É justamente pela forma como a gente administra a nossa relação com o público que treina que nós somos responsáveis por esses 5%, talvez 10%, talvez no máximo 15%. E mais do que isso, nós somos com certeza os responsáveis pelo nosso mercado ter 45% a 55% de renovação nas academias. Porque o cliente paga e não vai, e a gente acha que o cliente vai continuar pagando de novo. Então, nós empresários, profissionais de educação física, somos responsáveis por esses números que, obviamente, ele está abaixo, né, do que a gente precisa, e também somos responsáveis pelo fato do cliente achar que R$100, que é a média das academias, cobra aí no Brasil 100 e pouquinho, né? O cliente achar que isso é caro para treinar 30 dias, mas não acha caro sair comprar uma pizza e uma Coca-Cola, né? Também é nossa responsabilidade, porque o caro é aquilo que você paga e não consome. É por isso que é caro. O caro é aquele prato de comida de R$ 9,90 que você não comeu. É aquela coxinha de R$ 4,90 que você não gostou. É o suco de R$ 5,99 no restaurante que você bebeu o primeiro gole e dispensou o suco. Isso é caro, é um dinheiro que você pagou e não utilizou, não usufruiu. A academia é caro porque as pessoas pagam e não usufruem. E é isso que a gente precisa mudar. E na grande maioria... importante, desculpa, Dani, um ponto importante que você está trazendo bastante nesse podcast para os nossos ouvintes é a importância do time e da cultura. Se a academia, né, se o gestor emprega uma cultura, né, de customer first, né, de cliente em primeiro lugar, ele não vai olhar para o cliente e o time dele também não vai olhar para o cliente e dar graças a Deus que o cliente não está aparecendo, né? A importância da cultura é fundamental para que tenha essa mudança no mercado, certo? Então, trazer pessoas que estão em prol do seu negócio, para o seu time, e de acordo com a cultura que você estabeleceu para o seu negócio, é super importante para que você mantenha o crescimento, ao invés de você ter ali um educador físico, um profissional ali trocando ideia com a galera e não atende seu público, e quando o cara aparece depois de 15 dias, ele não lembra que a pessoa deixou de visitar a academia por 15 dias e não dá um toque para a pessoa, vem mais, né? Conversa com a pessoa e motiva a pessoa a estar presente, né? Uma coisa que eu acho engraçado sempre que eu converso com um gestor, com um proprietário, a conta que ele faz nada contra estagiários, tá? Deixa eu deixar isso claro, mas a conta que ele faz eu preciso de um formado para 10, 5, 15 estagiários na minha sala de musculação, enfim, dentro da minha empresa, porque me custa mais barato. Só que ele esquece de colocar tudo na ponta do lápis, que é a experiência do cliente. Beleza, o estagiário ele está em formação, então será que a experiência que esse estagiário já possui, né, o amadurecimento técnico que ele já possui, será que ele vai conseguir entregar para o seu cliente, né, a orientação correta realmente? Eu lembro que eu treinei numa academia aqui em Joinville, a Summit, que inclusive é do Tony, forte abraço aí pro Tony, e era absurdo a qualidade do atendimento. O estagiário ia te atender e ele ia mostrar lá o exercício de tríceps que você ia fazer, ele te explicava o porquê que você ia fazer aquele exercício, como você ia fazer, qual o resultado que ia gerar, qual era o estímulo, etc, etc. Então você tinha uma base de informação que você falava, caramba, mano, eu venho aqui e eu não preciso me preocupar com nada, né? Eu não preciso pegar um treino na internet, porque os profissionais que estão aqui dentro, eles são muito bem orientados e capacitados a me entregar o que eu busco, né? Então, eu acho que essa conta que a maioria dos gestores faz, eu preciso ter um custo fixo baixo porque eu tenho que cobrar pouco para ter aluno, é totalmente fora do padrão, quer dizer, dentro do padrão, mas assim, não faz sentido, né, Luísa? Não faz. Olha, eu sou muito a favor da formação de pessoas, né? Lá na Alessanc nós temos estagiários, mas o estagiário está dentro da cota permitida, né? Que se eu não estiver enganada aqui, tá?
um professor, no máximo 2 estagiários, se eu não me engano. Se não for, é o que a gente tem lá, tá? Para cada professora, a gente não tem mais de 2 estagiários. A outra questão esse estagiário, ele passa por um número de horas muito maior em treinamento, né, estudando, compreendendo como funciona o método, e ele tem do que na sala realmente executando o trabalho. E a segunda questão é que ele tem um padrinho, né? Tem um professor lá que é o padrinho dele e ele não faz nada sem que esse padrinho o acompanhe. Uma outra questão é a seguinte: como nós formamos essa pessoa, nós estamos fazendo com que no momento que ele se forme e pegue lá, né, o diploma dele de professor, ele já tenha as habilidades e as competências que sejam de alguma forma o mais equilibrada ou mais equiparada possível com todo o time que está lá dentro. Essa é uma preocupação muito grande. Então, é a forma como você lida com o estagiário. E aqui eu também quero falar que tem alguns estagiários no Brasil, tem muitos estagiários no Brasil que eram pessoas que treinavam, que gostavam do treinamento e que foram para a educação física pela paixão, pelo treino, pelo esporte, e eles acabam se transformando em professores muitas vezes melhores do que os professores que já estão na sua academia. Mas é uma verdade, é uma realidade. Em São Paulo tem uma academia de luxo que tem um coordenador técnico na sala de musculação e o restante, toda a equipe é de estagiários, e esses estagiários atendem os alunos. Por que o aluno contrata? Porque é 1 para 1. É personal 1 para 1 mesmo. Mas aquele professor está lá para carregar o peso, está lá para fazer a prescrição de treino, está lá para fazer tudo. Então, assim, qual que é o seu modelo de negócio? Você realmente utiliza a mão de obra do estagiário com a intenção de desenvolvê-lo ou simplesmente para economizar no seu negócio, né? Uma mão de obra barata, né? Os estagiários lá na Alessandra, Daniel, quando surgiu a possibilidade da expansão. Aí veio a pandemia, nós continuamos com as pessoas, nós não dispensamos, continuamos pagando as pessoas, mesmo sem a academia estar aberta, nós continuamos pagando o salário de todo mundo. E agora, né, voltando, temos aí em vista a inauguração de mais 2 unidades, e aí está lá a equipe treinando, porque esses profissionais que estão com a gente, eles vão ficar nas 2 ou 3 unidades que nós vamos ter e vão poder levar a cultura da Alessandra para essas outras 2 unidades. E aí que entra o ponto do gestor expandir o conhecimento, a mente dele, que é o seguinte: é muito mais fácil você pegar um estagiário e você educar, criar esse profissional dentro da sua estrutura, de acordo com a sua cultura, do que você buscar o profissional que é, vamos lá, a estrela em alguma outra empresa, sua concorrente que seja, e você trazer essa pessoa para dentro. Ela vai custar muito mais caro e ela vai ter o tempo de adaptação, né? E talvez ela não consiga entrar dentro, né, da sua cultura e tudo mais, e aí começa a ter alguns conflitos. Então a conta é essa, né? O gestor, ele precisa olhar para isso. Bom, eu vou pegar esse estagiário que está no 2º, 3º ano de educação física ali e eu vou investir nele. Só que pode pegar. Do 5º? Só a partir do 5º que podemos ano. trazer. Entendi. Então, vou pegar ali, são 6 anos? São 8. 8? 8 semestres. 8 semestres, entendi. Isso. Então, vou pegar ali do 5º e vou investir, vou realmente investir grana nessa pessoa que hoje me custa menos, mas eu vou entregar uma carreira para ela. E a grande maioria das academias não pensa nesse plano de carreira, né? Acha que o profissional é descartável. Sim. Eu concordo com você, mas acima de tudo, né? Eu fui estagiária. E quando eu fui estagiária, eu tinha meta para bater, eu tinha coisas para cumprir, eu tinha uma pessoa que cuidava de mim o tempo todo, que analisava, avaliava, criticava, brigava. Ensinava. Né? Então, eu tive uma experiência como estagiária de novo, né? Eu sempre tive muita sorte na vida, encontrei pessoas muito melhores que eu para me ajudar a me desenvolver, me educar, me ensinar. E eu acredito nesse papel. Eu acho que as academias, eu não tenho problema do dono contratar estagiário, mas eu acho que tem que cumprir a função do estagiário, ensinar, desenvolver, formar. Mas a pessoa entra, fica lá trabalhando 4 ou 5 horas por dia, atendendo, né, fazendo atendimento na sala de musculação, na ginástica,
e no final dos 2 anos que ele ficou dentro da sua empresa, você vai tentar contar o número de horas que ele teve de aprendizado, ele só teve a parte prática, e a parte prática só não transforma. Nós, né, como empresa, eu acredito muito nisso, tá, Daniel e Rafael, nós temos hoje uma missão muito maior do que fazer a parte da construção profissional. Nós estamos pegando uma geração que o pai e a mãe não estão dando muita educação, não. Né? Então, isso é uma verdade. Então, se você não entender que você vai ter que ajudar, contribuir na formação desse profissional e da pessoa por trás desse profissional, você não vai ter um bom profissional lá na frente. E a diferença do gestor que é chefe e o gestor que é líder, né? O líder vai educar, o líder vai ser exemplo, o líder vai estar do lado, vai ser par dos estagiários, de quem for, né? E o chefe simplesmente vai mandar e não vai falar bem o porquê que ele está mandando, né? E isso, culturalmente, a médio e longo prazo, dentro de qualquer empresa, isso tem uma perda muito grande de cultura, né? E também você não consegue formar profissionais. É muito mais barato, como o Dani disse, você está trazendo também, trazer um profissional que está iniciando a carreira, que não tem muito conhecimento, você moldar da forma que você acredita e que a sua empresa precisa, do que trazer um profissional formado e mandar nesse profissional, porque o profissional formado também não vai aceitar mais. As pessoas deixaram de aceitar, né, o chefe e estão buscando lideranças. Se você é chefe, ouvinte que você tá participando aqui do podcast, presta atenção no nível de time que você tem e no nível de funcionário que você tem. Essas pessoas não contribuem com o seu negócio, elas só aceitam a sua ordem, né? E você, sendo o cabeça do seu negócio, talvez você não tenha entendimento do que está acontecendo, porque as pessoas não vão te falar, porque ela tem medo, né? Então, se você é líder, o estagiário, a faxineira, o recepcionista, se ela vê qualquer problema, se essa pessoa vê qualquer problema, ela vai te trazer para ter a sua ajuda para solucionar. Se você é chefe, talvez essa pessoa nem te traga o problema e você só vai descobrir esse problema na ponta, a hora que você estiver perdendo um monte de cliente, porque a pessoa tem medo de trazer esse problema e de tomar um esporro. Porque você, como chefe, vai achar que o problema é dela, mas você, como gestor, qualquer tipo de problema dentro da sua empresa é problema seu, não é problema do seu funcionário, né? Então, esse é o ponto, né? Ter um time capacitado não faz sentido se você não é um bom líder, né? Porque se você tiver um time capacitado, você for chefe, nada vai adiantar, né? Faz sentido, Luiz? Faz sentido, Dani? Daniel, as pessoas reclamam muito dos seus times, né? Falar, o meu time não é bom, o meu time não é engajado, o meu time não é preparado, eu não consigo encontrar pessoas preparadas lá no mercado. Não tem não, cara. Quem tá preparado é bom demais e está bem empregado e o empregador não abre mão dele. Lá no mercado você não encontra gente preparada. Então, a gente tem que parar de achar que a responsabilidade, né, é um milagre, vamos encontrar, levantar a mãozinha e vai aparecer um monte de gente preparada querendo trabalhar com a gente. Isso não existe. A faculdade não está preparando as pessoas para isso. Então, nós temos que colocar as pessoas dentro da nossa empresa entendendo que é nossa responsabilidade desenvolvê-las, sabendo que elas não vão ficar muito tempo conosco. Porque boas pessoas também não ficam muito tempo na mesma empresa, a não ser que você seja capaz de construir desafios continuamente para elas. Dê um plano de carreira, né? Faça com que essas pessoas possam realmente crescer profissionalmente. Por que eu saí da Hanoi? Não é porque eu não amava a empresa, não é porque eu não gostava de trabalhar lá, é porque bateu no teto e eu falei, eu não tenho mais para onde crescer. Se eu pudesse, eu teria ficado na Hanoi, mas não tinha mais para onde eu crescer. E eu estou na Lessank até hoje, né? Tem 5 anos que eu estou lá, e eu tenho um desafio muito grande agora lá com a marca, que é crescer, né? Nós vamos expandir a marca no Brasil e fora do Brasil. Então, eu tenho esse sonho, junto com a equipe, de transformar a marca Lessank numa marca internacional. E quem é que não levanta todo dia motivado a trabalhar numa empresa que tem esse desafio? Então, qual o desafio que você é capaz de dar para o seu time, por menor que ele seja, para que todo dia ele chegue na sua empresa motivado, com vontade de fazer diferente, de fazer mais, de entregar o seu melhor? Qual é o papel do líder? Desenvolver pessoas. Fazer com que eles cresçam, né? Hoje a Lessank já é tida como uma das melhores academias do mundo, correto?
Sim, a gente foi premiado 2 vezes como melhor academia do mundo, 2018 pela IRSA Brasil e em 2019 pela IRSA Califórnia. Olha só, interessantíssimo, hein? E Luísa, para o gestor que está ouvindo aí esse episódio, como é que dica você daria para ele, né? Apesar que do que a gente falou até aqui, dá para tirar muito insight, dá para tirar muita ideia, mas uma dica direta, assim, o gestor ele tá desesperado nesse momento, né? Ainda estamos vivendo a pandemia. O que você fala? Fala, ó, gestor, faz isso, olha para isso. Qual seria o conselho que você daria para o gestor? Ó, depende muito da área, mas sendo abrangente, eu não tenho dúvida de uma coisa. Dedicar mais tempo à parte comportamental das pessoas do que a parte técnica, para mim, eu acho que é fundamental. Olhar para o ser humano que está por trás desse profissional que trabalha com você. Vou dar um exemplo. Eu já fiz, né, eu já dei centenas de consultorias, e quando eu inicio uma consultoria, geralmente a minha conversa é com os donos e gestores, né? Eu não faço formação para equipe de base, eu faço formação só para liderança. E já aconteceu várias vezes de eu iniciar as nossas reuniões, ou então eu ir até a academia e pedir e perguntar para o dono da academia qual que é o nome do seu melhor professor do período da manhã. E ele falar assim, como que é o nome daquele garoto mesmo que tem bigode, que tem barba, que tem o cabelo comprido? Ou seja, o cara é o melhor professor do período da manhã, mas ele não sabe o nome do professor. Já aconteceu de eu perguntar vamos aqui, gerente comercial, deixa eu falar aqui com a sua equipe, né? Quem que é a sua equipe? Eu tenho fulano e fulana. Tá bom. Quem que é casado aqui? A pessoa não saber. Quem aqui que fala outro idioma? A pessoa não saber. Aí fala assim, tá, mas quanto tempo que essa pessoa trabalha com você? Tem 2 anos. E eles não sabem nada da vida pessoal dessas pessoas, entende? Às vezes a pessoa tá com baixo rendimento, mas ela está com baixo rendimento porque ela está com puta de um problema em casa, está com a mãe doente, está com o filho doente, enfim, está com um monte de problema, e óbvio que ela não vai render no trabalho, porque a cabeça dela está pensando na vida pessoal, né? Se o gestor, se o líder não consegue enxergar isso, né? Às vezes ele demite um profissional por baixo rendimento, porque ele está olhando só para as métricas, mas ele deixa de olhar para as pessoas, né? E aí, exatamente, por trás de todo o CNPJ tem uma pessoa física, né? Então, exatamente, esse que é o ponto que as pessoas esquecem. Então, eu acredito que essa é uma coisa muito importante. E eu quero contar aqui para vocês por que esse insight apareceu na minha vida. Quando eu fui trabalhar no grupo Sendas, né, que é o Grupo Bon Marché, eu tive a oportunidade de fazer uma visita numa das lojas onde o presidente, né, que é o já falecido Arthur Sendas, ele foi visitar essa loja e eu era a diretora-geral dessa loja. E eu me lembro de as pessoas ele entrando na loja junto com o pessoal lá de compras, todas as operadoras de caixa se levantaram e a gente não combinou isso. E aí eu fui acompanhando ele, que era o dono de mais de 150 lojas no Brasil, dono assim de um agro voltado para o café, para a cana-de-açúcar, assim muito rico, uma pessoa muito rica. O Arthur Sendas entrou nos departamentos comigo e ele foi cumprimentando os funcionários, o açougueiro, o padeiro, pelo nome. E ele perguntou para um açougueiro como estavam os filhos fulano e a esposa fulana. Caraca, hein? O nome. Que diferencial, hein? E aí eu olhei para aquilo e falei assim, meu Deus, como eu sou rasa. Nesse momento eu descobri que, né, a vida é feita de relacionamentos. Para você ser um gestor, para você ser um líder, você tem que ser bom de relacionamento. Todo o resto vem depois. Então, essa foi uma das maiores lições que eu vivi na minha vida, foi com o Arthur Sendas. Eu nunca mais esqueci disso, eu sempre me esforcei a entender o nome das pessoas e quem são as pessoas que trabalham comigo. Então, gestor que está ouvindo esse episódio, fica a dica, você precisa conhecer o seu time, os seus colaboradores, você precisa conhecer o ecossistema que faz a sua empresa girar,
para que você consiga construir o sucesso que você tanto sonha, que você tanto almeja. Porque as pessoas, elas falam o seguinte, né, Luísa? Pô, eu não tenho sorte, comigo nada dá certo, mas quando você vai olhar o dia a dia, os hábitos desse gestor, você vê que não dá certo porque ele tem o hábito errado, ele não faz o que tem que fazer, ele não se dedica, ele não estuda, ele não se compromete, e aí o time é meio que o reflexo, né? O time se torna um reflexo. Também não, é totalmente. E uma dica prática aí para o gestor que está nos ouvindo agora, faça uma reunião 1 a 1 com todos do seu time. Faça uma reunião mensal de 15 minutos. E essa reunião mensal não é você direto com a pessoa, pode ser agora na pandemia, né? Em academia não, mas, cara, faça uma reunião olhando para o olho dessa pessoa, né? Pergunte como que está a vida dela pessoal. Não entenda o que está acontecendo dentro do seu negócio com essa pessoa nessa reunião. Crie pautas para você entender como que está a família, como que está o humor dessa pessoa, se ela está ansiosa, se ela está tranquila, se o casamento dela tá bom, né? Porque isso vai trazer um resultado incrível e você vai começar a perceber que essa pessoa vai te entregar muito mais, que você se preocupa com ela e ela vai começar a ser grata por isso, né? Então, essa é a dica prática de faça uma reunião de 15 minutos com todos do seu time ou com pelo menos as pessoas que você lidera diretamente. E os líderes que lideram a escadinha ali para baixo, vai fazendo essas reuniões de 15 minutos todo mês. E sempre, outra dica prática sempre inicie a reunião trazendo um assunto que você deixou para a pessoa pensar durante esse mês, né? Então, todo final de reunião que eu tenho com o meu time aqui dentro da agência, eu falo para a pessoa, a sua meta desse mês é essa, essa e essa. E não é uma meta de trabalho, é uma meta de vida. Seja ler um livro, seja fazer um curso, e aí todo início da próxima reunião eu pergunto, como que você fez essa meta? Você conseguiu estabelecer essa meta? Ah, não consegui por conta disso. Ah, mas e se você fizer isso? Você vai direcionando a pessoa para ter uma vida melhor, e ela vai te entregar muito mais, tá? Então, anota essa dica e coloque em prática, porque vai trazer um resultado incrível para o seu negócio. Perfeito, Rafael. Eu acredito nas pessoas, né? As empresas são pessoas. Se a gente foca nas pessoas, todas as pessoas fazem o resto todo que a gente precisa. Com certeza. O segredo. A Alessandra, que nos últimos 6 meses bateu 4 recordes de vendas. 4 recordes de vendas com menos de 100 alunos a menos do que nós tínhamos antes do fechamento lá em março do ano passado. Nós temos menos 100 alunos com recordes consecutivos. A gente sabe que em outubro e novembro a gente vai bater mais 2 recordes novamente, né? Porque a gente olha para o futuro, a gente tem previsibilidade, o time todo trabalha junto para bater o recorde, não é o vendedor, né? O time todo. Por quê? Porque a gente também compreendeu uma coisa importante. Se você abrir uma empresa, para ela dar lucro. Exato. Eu falo muito isso. Para ela vender e dar lucro. E a gente só consegue vender e dar lucro quando as pessoas da sua empresa sabem tudo que está acontecendo dentro da sua empresa. Quanto que vendeu, quantos alunos tem, quantos alunos nós perdemos, como foi o percentual de renovação, quanto foi a conversão, se teve cancelamento, por que teve cancelamento, quem entrou, quem se matriculou, quem que é essa pessoa que se matriculou, né? O que a gente faz lá na academia? A gente coloca a foto lá no grupo da academia, tá aqui, ó, o Daniel Boico entrou, o Daniel é formado em marketing, ele tem empresa tal, ele tem tantos anos, ele treinava em tal academia, ou ele nunca treinou. A gente dá ali um pequeno, né, mini currículo ali, a gente chama, né? E quando um aluno permanece com a gente, né, renova o plano com a gente coloca lá de novo a foto. Ó, o Rafael, mais 6 meses com a gente, mais 1 ano com a gente. Quem é o professor Daniel? Fulano de tal. Parabéns, fulano de tal, você está fazendo uma experiência bacana. Obrigada pelo seu trabalho. Por causa do seu trabalho, o Rafael está novamente, mais um tempo aí, mais um período com a gente. Então, a gente tem esse hábito de fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo na hora. Vendemos, olha aqui o que aconteceu. Quando o cliente entra, não compra, a gente também fala, olha, acabamos de perder uma venda, né? E por que a gente acha que a gente perdeu essa venda? Então, assim, é fazer com que a sua equipe compreenda como funciona o negócio.
E não o professor entra, dá o treinamento, bate o ponto e vai embora. A pessoa da limpeza entra, limpa a academia, bate o ponto e vai embora. Não se trata disso. Se trata do time compreender qual é o grande objetivo do negócio. Nós temos a nossa missão, né? Entregar resultados através de experiências memoráveis para os nossos clientes. Essa é a nossa missão. Mas a gente abriu a empresa para dar lucro. E todo mundo lá sabe disso. Para você ter uma equipe, um professor que se compromete com o lucro da sua empresa, você precisa ter uma cultura forte, você precisa ter pessoas preparadas, você precisa criar senso de pertencimento nas pessoas. As pessoas têm que sentir dor quando a gente não bate a meta e tem que ficar feliz e satisfeito quando a gente bate a meta e sentir parte desse processo. E meta, gente, não é só faturamento, né? Meta é, a Alessandra abriu para ser a melhor academia do mundo. Meta é, nós vamos ter 10 unidades até 2025. Meta é, nós vamos abrir uma academia nos Estados Unidos e na Europa. Isso é meta. Fazer as pessoas se sentirem parte da construção da visão da empresa. E contratar pessoas que acreditam que podem crescer durante esse período da construção da visão da empresa. O que eu aprendo, como eu me desenvolvo, por causa do objetivo que essa empresa tem, eu me desenvolvo também. É isso que o brasileiro precisa aprender a construir, é isso que o empresário do mercado fitness precisa construir, que é o que o varejo faz com excelência. Demais. Que é o que a indústria faz com excelência e no mercado de academias. É o funcionário empreender junto com o empreendedor, né? O funcionário empreender junto com o empreendedor. Né? Ele se sentir parte do negócio, ele se sentir realizado quando o negócio bate a meta, e é isso, né? Porque aí quando você tem um monte de empreendedor junto com você, né, fica muito mais fácil de você atingir os resultados. Sim. E aí hoje, né, quando as pessoas falam, pô, você faz um trabalho diferente, eu faço um trabalho diferente, eu só faço o que eu aprendi durante 20 anos no varejo. E que lá no início eu não conseguia aplicar e que hoje eu consigo trazer para dentro do meu universo, né, do meu novo universo, que é o universo de fitness, eu consigo trazer todo esse know-how que eu aprendi durante 20 anos com pessoas incríveis, né, porque hoje eu poder falar, poxa, eu fui a terceira pessoa no grupo Sendas, porque, né, era o Arthur Sendas Filho, o Guilherme Rodrigues, que era o presidente do grupo Casa Show, e eu era a diretora regional. Eu fui a terceira pessoa no grupo Sendas e eu tive a oportunidade de sentar para almoçar com o Arthur Sendas. Eu não sei se vocês sabem quem ele foi, né? Mas o Arthur, se você for atrás aí, né, dá um Google aí, você vai ver quem foi o Arthur Sendas. É um privilégio, assim, indescritível o privilégio que eu tive no início da minha carreira, ter contato com um empresário como ele. E outros grandes gestores no Carrefour, na Leroy Merlin, né, eu tive a oportunidade de fazer parte de um grupo de franceses, né? Os franceses vieram para o Brasil, então na época eu fui parte da direção de um grupo que havia poucos brasileiros na direção, a maioria eram franceses. E conviver com essas pessoas que têm mentes brilhantes, mentes diferenciadas, que têm uma visão de mundo, isso me transformou na profissional que eu sou hoje. Então, por isso, de novo, né? Muita sorte que eu tive na minha vida, né? Poxa, eu tô aqui imaginando, porque eu tenho um propósito muito claro dentro de mim, tá, Luísa? Nesses 11 anos aí como empreendedor também e atuando forte no mercado fitness, que é transformar o mercado fitness, tornar o mercado fitness mais profissional. Porque eu acredito muito que se o gestor que está ouvindo aqui e, né, enfim, todos os gestores, donos e todo mundo que constrói o mercado fitness diariamente, se eles criarem esse mindset que você está colocando aqui, isso vai reverberar numa proporção, né, que que todos os níveis de profissionais do fitness vão ganhar com isso. Todo mundo só tende a ganhar com isso. Todo mundo só tende a evoluir com isso, né? E você se posiciona muito como uma especialista high-tech, né? De transformar as academias, elevar o ticket médio e tal. Mas como é que as pessoas fazem para consumir esse conteúdo, Luísa? Você dá curso? É só consultoria individual? Como é que você faz o teu trabalho diário aí? Eu tenho alguns, eu chamo de produtos, né? Eu tenho 3 produtos específicos. Eu tenho a mentoria, que é feita em grupos,
e a cada 2 meses eu tenho uma mentoria, seja para a parte de gestão comercial ou seja para a parte de marketing e posicionamento de mercado. No máximo, a cada 2 meses eu tenho essa mentoria. Eu tenho a consultoria, que aí é individual por empresa, mas eu só consigo atender hoje 5 empresas por ano, eu não consigo mais ter mais do que esse número de atendimentos. E eu tenho as minhas aulas gravadas, né, as minhas aulas online, que eu gravo, e tenho lá os meus pacotes para vender lá no meu Instagram, que são pílulas, né, de conhecimento. Vamos falar de gestão comercial, vamos falar de política comercial, vamos falar de posicionamento de marca. E eu também faço palestra para vários outros congressos e várias outras marcas, outras empresas. Mas, acima de tudo, né, Daniel e Rafael, eu acredito que é uma missão, sabe? É uma missão. Naquele dia, de novo, naquele dia que eu fui lá, no último dia do palco da IRSA, eu levantei assim e falei, eu vou fazer isso, eu quero trazer uma nova proposta para esse mercado. Eu sei que eu tenho uma visão diferente dos outros consultores que tem no mercado, porque 90% vem do próprio fitness, e eu sabia que eu tinha alguma coisa diferente para contribuir. E o que eu fiz nesse período de 4 anos foi desconstruir, é o que eu tenho feito, né? Eu tenho desconstruído essa mentalidade dos donos de academia de que eles vão trabalhar muito e vão ganhar pouco. Ou que sucesso é ter muitos alunos. Eu não acredito em muitos alunos. Eu não quero trabalhar com 1.000 alunos a R$100. Eu quero trabalhar com 100 alunos a R$1.000. Porque somente dessa forma você é capaz de entregar uma proposta de valor realmente diferenciada, onde o cliente realmente é atendido, onde o cliente realmente tem resultado. E aí muitas pessoas falam assim, Luísa, mas esse mercado não vai acabar em algum momento? Bom, vamos lá, tem mais de 500 mil profissionais de educação física, eu não sei quantos desses 500 mil são personal trainers, e o personal trainer cobra 600 a 1.500, R$2.000 de um aluno para treinamentos de 8 a 20 treinamentos por mês. E o dono de academia ganha R$100? O cara que paga o imposto, o funcionário, o aluguel, as máquinas... Faz um baita investimento. Elétrica, né? O cara que paga tudo ganha R$100. E o personal entra lá dentro da academia dele e cobra R$800 do mesmo aluno que está pagando R$100 para a academia, dizendo que a academia custa caro. Exatamente. Então, o que eu construí não foi tirar o emprego do personal, mas foi dizer para o dono de academia, você pode sim ter uma proposta de valor e um atendimento muito melhor, a ponto do seu aluno entender que vale pagar para você muito mais do que paga hoje. Então, as minhas academias hoje, elas custam de R$300 a R$1.000. Tirando a Alessandra, que é R$1.300 no plano mais longo, né, de fidelidade, e R$2.000 na mensalidade. Mas quem são essas academias de R$300? Elas que cobravam R$ 69,90, R$ 59,90. Você mudou completamente a vida do gestor, né, do proprietário dessa academia. O cara que cobrava R$ 69,90, ele só olhava para volumetria, né, porque é o único jeito dele ganhar dinheiro. E aí você entrou na cabeça desse cara, dessa mulher aí, desse gestor, e conseguiu mostrar para ele que, vem cá, senta aqui, deixa eu te falar o seguinte, é melhor você ter 100 alunos pagando 300 do que você ter X alunos pagando 69, filho. O teu trabalho é menor, o teu estresse é menor, tudo é menor de certa forma, né? E pô, eu fico imaginando a reação dessa pessoa quando ela conseguiu olhar lá no sistema de gestão dela e falar, caramba, eu tô com um ticket de R$300 e eu cobrava 69 há X meses, anos atrás. Deve ser absurdo. É porque, olha, eu vou ser bem franca com você, até hoje eu me emociono muito quando um cliente me manda uma mensagem falando assim, Lu, bati meio milhão. Lu, eu bati meu recorde de novo. Lu, eu bati 100 alunos. Lu, bati 200 alunos. Até hoje, cara, eu fico muito feliz, me sinto realizada, emocionada quando os meus clientes falam isso, porque no início eu sou a doida. Sim. Entendeu? No início eu sou, não, isso não existe. E aí eu tenho que pegar o telefone e falar, vem cá, senta aqui, ó. Deixa eu ligar aqui para esse cliente, mas esse, olha aqui, vamos sentar aqui, vamos conversar. E a conversa não é para falar assim, olha, eu consegui. É para falar assim, foi difícil. Eu passei por isso, por mais isso. Tem resistência da equipe, tem resistência do cliente,
tem resistência, né? O mercado não acredita nisso. E hoje eu olho para esse nível de trabalho que, de novo, a gente fez, porque eu entro para ajudar a mudar a mentalidade do dono, eu entro para mudar a mentalidade do time, eu entro para dar as ferramentas e ensinar os processos para a realização dessa estratégia de mudança de posicionamento de marca. Mas é um trabalho que eu não faço sozinha. O dono tem que estar a fim de fazer, os líderes precisam estar engajados nesse propósito, e quanto maior o nível de engajamento, e aí eu quero ressaltar, não de investimento, de engajamento, mais rápido o resultado aparece. Ô Luísa, talvez a pessoa que está nos ouvindo aí pode estar pensando, assim como eu tive um pensamento aqui agora, mas ela tá falando de academias Rio, São Paulo, Goiânia ali, né, que tem um poder aquisitivo, uns estados, cidades que tem um poder aquisitivo maior. Fala pra gente aí, quais estados, assim, que a gente pode dizer, meu, que absurdo, ela conseguiu fazer isso, sei lá, no estado XYZ, que a cultura realmente, né, a gente entende por ser um estado de uma renda per capita menor e tal. Qual foi? Eu tenho academias em todo o Brasil, mas eu tenho academias em Altamira, no Pará, em Ponte Nova, no interior de Minas Gerais. Eu tenho academias fora do Brasil, onde a economia não é brincadeira, tipo Bolívia, é um país bem difícil, que o dinheiro não vale absolutamente nada e o cliente tem que pagar em dólar. Então, academias de piscina, que também lá fora é uma cultura muito mais forte do que aqui no Brasil, mas o investimento é muito alto e as pessoas estavam pagando para trabalhar. Então, eu tenho academias em cidades com menos de 18 mil habitantes, onde o professor de educação física ganhava, né, pasmem, R$8 a hora de trabalho e o dono da academia cobrava R$29,90. Que é isso? E hoje essa pessoa cobra R$140, R$160. Eu tenho uma academia que tem esse caso, que tem essa realidade. O professor ganhava R$8 e o dono cobrava R$29,90. Então, eu aprendi uma coisa, né? Nos últimos 3 anos eu fiz 2 formações, formação de marketing de luxo e de gestão do luxo. E foi surpreendente esse estudo, porque eu compreendi que tudo que eu aprendi no mercado de luxo poderia ser aplicado para empresas comuns, que é uma coisa que eu sempre acreditei, que é o seguinte: qualquer empresa, pequena ou média, pode ter a gestão das grandes empresas. Pegando um gancho aí, Luísa, né, o que está relacionado ao aumento de ticket médio, né? Essa inovação, a entrega de serviço, estrutura, experiência do cliente, cultura, é um mix de tudo. Precisa ter muita grana para colocar isso em prática, não precisa, né? Traz um pouco dessas dicas mais práticas para que os nossos ouvintes, os gestores aqui consigam implementar, finalizar esse podcast e já colocar a mão na massa. Bom, vamos lá. Eu entendo o seguinte, eu comecei a conversa falando sobre pessoas. E não tem como você dar uma experiência diferente para o seu cliente sem antes aumentar o nível de satisfação e engajamento do seu time. Não tem. Não tem como você pedir para o seu cliente dar bom dia se você não dá bom dia para o seu funcionário. Perdão, não dá para você pedir para o seu funcionário dar bom dia para o seu cliente se você não dá bom dia para o seu funcionário. É basicamente isso. Então, o primeiro passo é você compreender que você não vai fazer esse trabalho sozinho. Você precisa do seu time junto com você para construir esse trabalho. Segundo, é você construir um método próprio, um método de treinamento exclusivo para você. Por exemplo, nós temos aí o método do Gustavo Borges na piscina. É uma metodologia, tem processo, tem toda uma administração por trás desse método de treinamento que ele vende para as academias aplicarem para os clientes. Então, assim, por que você não tem o seu próprio método? Por que você tem que contratar o Gustavo Borges para colocar um método de treinamento na sua empresa, se você tem aí 5 ou até 50 funcionários que são profissionais de educação física e que poderiam te ajudar a construir esse método? São capacitados, né? É paradigma que eu quebrei dentro das empresas. E terceiro, além do método técnico, você precisa construir o que é que você vai entregar como experiência. E entregar como experiência significa definir o passo a passo do atendimento. Como que vai ser a sua ligação? Como é que, quando eu ligar na sua academia, como vai ser o atendimento telefônico? Quando eu mandar um e-mail para a sua academia, como vai ser a resposta do seu e-mail? Quando eu mandar um WhatsApp, como vai ser a resposta no WhatsApp? Que velocidade isso vai acontecer? As pessoas que estão por trás disso estão preparadas para fazer esse atendimento?
E quando eu entrar, qual vai ser a experiência que eu vou ter? Aí eu vou dar aqui um exemplo simples. Eu me matriculo na sua academia. Quantos dias demora para eu fazer a primeira avaliação física? Quantos dias vai demorar para eu fazer a primeira prescrição de treino? Depois que eu fizer a minha prescrição de treino, eu vou pegar o meu treino e vou ficar lá com um papelzinho na sala, tipo, agora já era, quem vai me treinar? Ou eu vou ter uma pessoa que realmente vai estar ali para me treinar? E eu vou chegar e vou saber quem vai me treinar. Né, eu vou entrar na sala de musculação e vai ter alguém que vai falar assim, Luísa, hoje quem vai ser o seu treinador vai ser o Rafael, e vai me levar lá para o Rafael, e o Rafael vai falar, vamos lá, nós vamos ficar juntos aqui nos próximos 40 minutos, 50 minutos. Então, como você desenha essa experiência para o seu cliente de treinamento é muito importante. E aí eu trabalho com uma outra perspectiva, que são as percepções de valor, que são os mimos, que são as conveniências, as amenidades. Então, por exemplo, as academias, durante muito tempo, tentaram agradar o cliente, dando brinde para o cliente. Eu vou dar um squeeze para o cliente tomar água. Aí o cliente ganha aquele squeeze, às vezes até pede, fala, eu não ganhei aquele squeeze, viu? Me dá lá aquele squeeze. Aí você dá o squeeze para ele e ele deixa guardado no armário da cozinha dele. Nunca vai usar. Nunca vai usar na sua academia. Ou seja, dependendo do que você faz para o seu cliente, por exemplo, tem academias que dão toalha para o cliente. Aí deu uma toalhinha de rosto para o meu cliente. O que eu costumo falar? Toalha tem na minha casa, gente. Só que toda vez que eu vou treinar, eu esqueço dela. Lá quando eu estou lá em cima da esteira, que eu falo, puxa vida, eu não trouxe minha toalha. Então, se você vai fazer alguma coisa para o seu cliente, você tem que fazer para aquele momento ser diferente. Dele ter uma garrafa de água, dele ter a toalhinha que ele usa, e depois que ele usou, ele coloca lá numa caixinha para você lavar a toalha, e no outro dia, quando ele chegar, ter novamente a toalhinha novinha, limpinha, cheirosinha para ele utilizar. Ter um café. Cara, quanto custa um café? Quanto custa café? Você não é dar café para o cliente, é você falar para o cliente, é o que eu chamo de embalagem. Não é o café, é o pré-treino. Nós damos para você o pré-treino. E café é um excelente pré-treino. Mas tem uma diferença entre você dar café e dar pré-treino. Entendem? Então, tem uma série de coisas que a gente pode construir na experiência do cliente para que ele perceba esse valor. Então, um atendimento mais personalizado, onde um professor vai atender no máximo 3 ou 4 pessoas, talvez 2, mas nunca uma. Porque se você atende 1 para 1, você está tirando a possibilidade do seu professor prestar serviço de personal trainer. Então, você realmente passa a tirar o emprego dele. Tem que ter um equilíbrio aí, né? Como? Tem que ter um equilíbrio aí. Tem que ter um equilíbrio, né? Então, se você... mas Luísa, mas com 2 para 1, ou 3 ou 4 para 1, você não tira o emprego do personal? Não. Com 1 para 1 eu tiro. Com 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, não tiro de forma alguma. Porque mesmo que você tenha um atendimento com 4 para 1, vai ter aquele cliente que vai querer um atendimento de 1 para 1. E esse é o momento que você dá a oportunidade para o seu professor atendê-lo. E como é que esse professor conquista esse aluno no 1 para 1? Sendo o melhor professor da sala. Que é uma outra mentalidade equivocada que acontece no nosso mercado, onde o professor acha que não deve atender direito, porque se ele não atender bem, aí o aluno vai se ver motivado a contratar um personal. E ao contrário, os bons profissionais, né, o personal trainer que vende muito, é aquele que atende muito bem, e não aquele que faz pouco caso com o aluno dentro da sala. Que fica no celular quando o aluno está treinando. Fica no celular. Hoje a gente tem personal com o celular na mão, né, cara? Paga lá R$150 e o cara tá digitando enquanto tá contando até 15, né? Exatamente. Então, essa experiência global do cliente, dele saber quando vai ser a próxima avaliação dele, quando vai ser a próxima vez que o professor vai entrar em contato com ele, ter um fisioterapeuta e um nutricionista. Eu tenho falado, há mais de um ano eu tenho falado o seguinte: as academias contratam professores de educação física para que o negócio funcione. Para o negócio funcionar nos próximos anos, o cliente vai ver muito mais valor na sua empresa se você também agregar o serviço do fisioterapeuta e do nutricionista. Inclusive, o psicólogo. É o que eu tenho visto para o futuro do mercado de academias. Ter um profissional de educação física, fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo. As academias vão se tornar... no seu negócio. As academias vão se tornar clínicas
né? Quer dizer, um shopping do fitness, né? Um sports center, que o cliente vai encontrar tudo lá dentro. 100% para o bem-estar também, tá, Daniel? Por mais que a pessoa entre na academia falando eu quero emagrecimento ou hipertrofia, ela também vai estar buscando esse lado mais espiritual, mais a tranquilidade, psicológico. Né? Entender, né? Muitas vezes as pessoas vão para a academia para se relacionar, né? Para fazer parte de algo, né? Se ela quer emagrecer, porque tem algo por trás do psicológico dela, né? Ou é saúde, né? Então, é cercar a pessoa para que ela não gaste dinheiro fora da sua academia, né? Gaste dinheiro dentro da sua academia, né? Então, tem um estudo que na época que eu trabalhava no Prozex, isso faz 3 anos, cada praticante de CrossFit gastava, em média, R$1.000 a R$1.500 por mês dentro da modalidade. Só que ele deixava R$300 só no box de CrossFit, né? Então, o que a gente levava naquela época era aonde ele gasta? Ele vai comprar um tênis, ele vai comprar uma munhequeira, ele vai comprar um suplemento, ele vai pagar uma quiro. Cara, coloca a estrutura dentro do seu box, né? Investe nisso e faz ele gastar esses R$1.500 com você, não fora, porque ele já vai gastar. É melhor que ele gaste com você ao invés que ele gaste no vizinho, né? Então, é cercar o cliente e entender qual que é a experiência que você gera para ele, para que ele permaneça mais tempo dentro do seu negócio. E quanto mais tempo ele permanecer dentro do seu negócio, frequentar o seu negócio, mais ele vai gastar com você. E mais a percepção de valor ele vai ter, né? Então, que ele compre uma paçoquinha pós-treino ou pré-treino ali. Cara, é R$1 que ele, ao invés de deixar na padaria, ele deixa com você, né? Se ele gastar todo dia isso, é R$20, R$25 que ele vai deixar com você ali, ao invés de deixar na padaria, né? E essa somatória vai aumentando o ticket médio, vai melhorando a experiência, porque se ele chegar na sua academia, ou no seu box, ou no seu negócio, pensando que ele poderia ter gasto dinheiro fora, ele pode ter a tranquilidade que você está oferecendo. Isso agrega valor, né? Então, é o gestor entender e cercar 360 o cliente, né? Sim, e compreender o seguinte, muitas vezes nós achamos que os concorrentes são as outras academias, as outras marcas, ou os outros modelos de negócio, né? Tem uma academia de piscina, e eu tenho uma aqui de musculação, tem um CrossFit. Na verdade, isso não funciona assim. A percepção de valor e de experiência, ela acontece para as pessoas em qualquer momento da vida, né? A qualquer momento da vida. Por exemplo, eu levanto de manhã e vou na padaria, como foi o atendimento na padaria? Eu vou num restaurante almoçar, como foi a minha experiência no restaurante? E aí, no final do dia, eu vou na academia, como foi a minha experiência na academia? Se as duas experiências anteriores foram muito gratificantes, e eu entrei na academia para treinar e ela não ficou no mesmo nível, a percepção que eu tenho é que a academia entrega menos do que uma padaria, menos do que uma farmácia, menos do que um restaurante. E é isso que nós precisamos compreender. A experiência do consumidor, ela é completa e não simplesmente relacionada ou comparada entre uma academia, entre uma marca e outra, mas sobre tudo aquilo que a gente recebe durante o dia. Então, quando no marketing, né, quando a gente fala, olhe para o seu público e entenda o que ele consome, é porque esse público que está dentro da sua academia está acostumado a ir num restaurante de ponta, num shopping muito bacana, ele consome marcas de luxo, ele consome boas marcas, ele tem um bom carro, os filhos estudam numa boa escola, ele mora num bom bairro, e a sua academia não entrega essa experiência de valor que está equiparada ou equilibrada com o ritmo ou com o padrão de vida dele, esse cliente não permanece na sua empresa. Ele até entra achando que você é capaz de entregar essa experiência, porque você está ali pertinho, fazendo parte daquele conglomerado de empresas, mas quando ele entra na tua empresa e descobre que você é uma fake dentro daquele processo, ele te abandona. Então, entender o mercado, entender quem são a sua persona, né, o seu público, o que é que ele consome, qual que é o padrão que ele consome, para você tentar ser o mais parecido possível com o padrão, porque senão não faz sentido, né? Não faz sentido, aí você perde o cliente e não entende por quê. Você tem que se preparar para ser o melhor dentre todas as experiências que ele vive no dia a dia. E quanto mais alto é o padrão, né, do cliente, mais experiências ele busca, né? Ele quer um bom atendimento. Eu lembro que uma vez eu vi você falando que se o cliente lá, o aluno da Alessank, ele chega falando sobre Nova York, ele chega falando sobre viagens internacionais de modo geral,
poxa, o colaborador da empresa precisa conseguir trocar com ele sobre isso, né? Isso me chamou muita atenção. Acho que foi numa live que eu vi você falando. Eu falei, caramba, imagina o pré-requisito, né, desse profissional ou o padrão de vida desse profissional de educação física para conseguir conversar de igual para igual, seja com um artista que treina lá, seja com um empresário de sucesso que treina lá, né? Então, a cultura faz total diferença, né? É importante, a gente avalia isso sim na etapa de recrutamento e seleção das pessoas, mas a gente dificilmente consegue encontrar pessoas que tenham o nível financeiro dos nossos alunos dentro da nossa equipe. Mas o que a gente realmente atribui a eles é a escuta, né? A escuta, escute, aprenda, se desenvolva, seja humilde, se coloque, se posicione de uma forma onde você dá valor para aquela conversa. Eu já falei várias vezes isso aqui em redes sociais, eu já falei diversas vezes. Eu já tomei cafezinhos com clientes que valeram uma pós-graduação. E nós temos que aprender com pessoas melhores do que nós, né? Nós temos que aprender a estar com a mente aberta, com o ouvido atento, né? Então, o professor da Alessan, que é um outro profissional que é extremamente privilegiado, né? Nós temos alunos lá que não tem muito dinheiro, eles fizeram muito dinheiro. É diferente, eu tenho alunos lá que são milionários, não nasceram milionários, eles ficaram milionários. Então, trocar ideia com essas pessoas, um cafezinho ali de 5 minutos, aquilo é engrandecedor, né? Que um privilégio. Expande a mente de uma proporção gigantesca, né? Bom, mas a gente tá sabendo também que você tá envolvida num projeto muito legal aí, que foi lançado recentemente, que tem a ver com o mercado de CrossFit, né? Com o mercado de cross-trainer, com o mercado de funcional aqui no Brasil, que é a Black House Franchising, né? Fala pra gente um pouquinho aí desse projeto, o que tem aí de diferencial. Você vai também transformar aí, o seu objetivo é transformar os boxes da Black House, né? Dos franqueados aí que vierem em boxes de luxo também, high-tech. Qual que é a tua ideia? Tá, deixa eu dar um passinho para trás, né? Tá. O Carlos Barreto, que é um dos sócios da empresa, ele fez uma mentoria comigo no ano passado. Ah, entendi. E aí nós estávamos na época do online ainda, e ele fez esse trabalho comigo, e a gente conseguiu juntos construir um projeto bem bacana, né? O Carlos era muito fora da curva, é um empreendedor também muito fora da curva, extremamente disciplinado, pegou o projeto, aplicou, melhorou o projeto, e conseguiu construir uma marca, né, que é a Black House, de uma forma que eu nunca tinha visto nenhum empresário fazer no CrossFit, porque eu já tive clientes de CrossFit e a pessoa até sobe o ticket ali, olha, eu vou subir de 100 para 300, mas, de novo, não é só ganhar o dinheiro, é a transformação que é fundamental e que diferencia e que te posiciona de uma forma diferente no mercado. E o que a gente conseguiu construir ali nesse projeto da mentoria foi abrir a mentalidade, né, do Barreto para que ele construísse essa proposta de valor que na Black House é única no Brasil, que é diferenciada e que vem com uma proposta do mercado de CrossFit que é completamente diferente do que existe, que é transformar uma marca de CrossFit em um box de alto padrão, que entrega muita experiência, que entrega muito conforto, muito atendimento, muito focado em resultado, em cuidado, em controle. E a partir desse trabalho nasceu aí, né, de uma conversa, nasceu o processo de franquias da Black House e eu acabei me candidatando para ser sócia do Barreto, né? Eu, num bate-papo com ele, conversando com ele depois de todo esse processo da mentoria, de ter acabado, inclusive, esse processo de mentoria, conversando com ele, a gente acabou alinhando essa parceria e hoje eu sou sócia da Black House, né? Estou entrando com o Barreto como sócia e a ideia é eu eu levar todo esse know-how que eu tenho do mercado de luxo, do mercado de excelência, do mercado de resultados e do mercado de pessoas, né, que eu entendo muito desse processo de pessoas, levar todo esse know-how que eu tenho para dentro da franquia Black House. E eu estou muito animada, sabe, Daniel? Muito animada, porque para mim é disruptivo ter esse tipo de proposta dentro de um box de CrossFit.
Para mim é disruptivo, é um desafio gigante e eu acredito demais nesse processo. Que bacana, que bacana. E é legal enfatizar aqui que o Brasil ainda é, né, o segundo maior mercado de CrossFit do mundo, perdendo só para os Estados Unidos, assim como em outros comparativos dentro do fitness, né, os Estados Unidos é um principal mercado do fitness, mas o CrossFit em si, assim como as academias, mas o CrossFit em si, ele precisa muito mais dessa sua visão, de certa forma, porque eu costumo dizer o seguinte, a CrossFit permitiu que qualquer pessoa, e aí eu tô falando do profissional de educação física que acabou de se formar ou que tá se formando, a ter o próprio negócio. Porque é muito mais barato você ter um box de CrossFit do que você ter uma academia comum, uma academia convencional, falando de investimento ali, né, de cash. Então a CrossFit, ela permitiu que isso acontecesse. E aí, né, teve toda aquela... eu abri o meu primeiro box de CrossFit em 2013, enfim, e é totalmente diferente. Só que isso também fez com que o mercado, ele se estagnasse, porque o profissional de educação física, ele não aprende na faculdade de educação física a ser um gestor, a ser um empreendedor, né? E tudo isso que você falou até agora aqui nesse episódio faz total sentido, precisa se expandir a mente, precisa se entender de cultura, precisa se entender de time para que você possa ter um box de CrossFit de sucesso, que você bote dinheiro no bolso, porque se você vai abrir uma empresa, não é para ficar fazendo caridade, né? Você não pode pagar para trabalhar. E eu vejo muito isso, conhecendo o projeto da Black House Franchise. Então, você que está ouvindo esse episódio até agora e está a fim de investir no mercado de CrossFit, no nicho, tá aí uma oportunidade que é ser um franqueado Black House, né, Luísa? Sim, e eu quero ressaltar aqui que essa franquia ela vem com uma proposta completamente diferente da que existe no Brasil. Uhum. Eu tenho acompanhado, desde o momento que eu tomei a decisão de ser parceira lá da marca, eu tenho acompanhado muito o mercado dentro e fora do Brasil, e a proposta é única, e mais do que isso, tudo que eu tenho visto no mercado, que o CrossFit está crescendo muito no Brasil. A gente vê o crescimento aí de centenas de boxes da mesma marca. Uhum. E eu não tenho nada contra esse processo desse modelo de negócio do CrossFit que tem crescido no Brasil. Mas, no meu ponto de vista, ele deixa a desejar para o cliente que quer realmente mais experiência, mais cuidado, mais atendimento e que é apaixonado pela modalidade. Porque o CrossFit não necessariamente precisa parecer uma garagem. Exato. Ele não precisa ser um lugar que tem telha de zinco, caixa de madeira, equipamento ferro, né? Ele pode sim ter tecnologia. Enferrujado, né? Ele pode sim ter tecnologia, ele pode ter climatização, ele pode ter cheiro diferente, textura diferente, ele pode ter uma experiência completamente voltada para esse mercado mais confortável, mais luxuoso, para a gente atingir esse público que paga hoje R$800 para um personal trainer, que paga R$600, R$500 para uma academia convencional, mas que, na verdade, gostaria de estar fazendo parte de uma marca exclusiva de CrossFit. Eu sei que tem boas academias no Brasil que tem a modalidade que não é o CrossFit, nem todo mundo tem o CrossFit dentro da própria marca. Sim. Isso não é um problema, mas eu sei que o público do CrossFit gosta de estar ali naquela ilha, naquela bolha, e é isso que a gente está trazendo para o mercado, uma marca de treinamento funcional de CrossFit que faz com que esse aluno tenha essa percepção do cuidado, da excelência, do atendimento, da personalização, da experiência completa. É isso que eu acredito, é isso que a gente está construindo, e eu tenho certeza, viu, meninos? Eu tenho certeza que a gente vai construir uma proposta de valor não só única no Brasil, mas que vai ser um sucesso absurdo, né? Então a gente vem para 2022 com uma estratégia aí, uma meta alta de vender muitas unidades. E a gente quer fazer história também com essa marca. A gente quer entrar para o patamar do fitness e falar assim, poxa, o que esses caras fizeram? Olha o que eles... Revolucionar, né? No CrossFit. É isso,
Esse é o desafio, essa é a nossa meta, é a minha missão, entregar resultado, dar lucro, né? Menos clientes com muita experiência, um valor muito mais alto, né? O investimento não é igual a um box de CrossFit convencional, obviamente, tá, pessoal? Você não vai fazer com meia dúzia de reais um CrossFit Black House de jeito nenhum. Mas o retorno, sem dúvida nenhuma, será extraordinário e a gente vai pegar um público, de novo, né? Não tenho dúvida, vamos pegar um público que quer, mas não se sente confortável no padrão e estrutura que o CrossFit é feito no Brasil. E a diferença de você entrar dentro de uma franquia Black House, né, Luísa, você tem uma estrutura e você tem um time muito capacitado por trás, olhando para o seu negócio, né, te ajudando a prosperar, te ajudando a não cometer erros que a CrossFit Black House já cometeu, que você já cometeu, que toda a equipe já cometeu, não vai ser cometido novamente, né? Então, acho que esse é o principal diferencial de você entrar numa franquia estruturada, com pessoas capacitadas por trás, olhando para o seu negócio individualmente, né, e te ajudando a não perder o seu investimento. Porque o que a gente vê de box abrindo hoje e fechando daqui a um ano, por falta de capacitação de pessoas, de gestores, é uma infinidade. Na minha época do CrossX, a gente tinha um churn razoável, muito por conta que o box quebrava, né? E olha que a gente participava muito da gestão e o gestor não tinha essa capacidade, né? Não queria fazer isso. E agora com a franquia, você vai ter um time muito capacitado por trás, olhando para o seu negócio, você focado no crescimento de receita, né? E na experiência do cliente. Então, isso traz um valor e uma segurança para o investidor, né? Para a pessoa que está querendo abrir o seu primeiro negócio ou mudando de ramo, muito, muito satisfatório, certo? Sim. De novo, né? Eu trabalho com empresas para dar lucro, né? Não é para vender, nem para encher a academia de clientes, né? Tem muita gente que fala assim, estou precisando de alunos. Eu falo, então contrata outro. Né? O meu negócio não é esse, meu negócio é gerar receita, dar dinheiro, dar lucro, é melhorar a performance da equipe, entregar resultado. Eu faço isso há quase 30 anos, eu faço isso. Eu fazia isso no varejo, eu não aprendi isso semana passada. E a proposta, né? Eu gosto muito de desafio, acho que ficou claro nessa conversa, né? Eu gosto demais de desafios. Então, quando eu olhei para um projeto de CrossFit, eu falei assim, cara, vai ser muito bacana transformar uma experiência, o CrossFit, que tem essa cara de tudo largado, de tudo de qualquer jeito, e trazer essa experiência profissionalizada e essa experiência de excelência para o negócio. Essa é a minha missão. E eu estou muito animada, gente. Eu estou muito animada para começar a botar a mão na massa. E eu quero muito... eu quero construir um legado nesse mercado, né? Eu vim para fazer eu quero deixar minha marca no mercado de fitness. É essa a minha missão, deixar a minha marca. Eu acho que eu fiz um bom trabalho até o momento na Alessan, que eu sou reconhecida como uma gestora excepcional por causa do trabalho que eu consegui construir na Alessan, que todas as oportunidades que o Rodrigo me deu. E eu quero mais agora, né? É isso. O resultado fala por si só, né, Luísa? Né? O que você construiu até aqui e o que você demonstrou para o mercado só nos mostra que... Poxa, eu tô feliz pra caramba de agora poder falar assim, gente, sabe a Luísa Castanho? Faz parte do meu networking, sabe? Cara, a mulher é foda, sabe? O conhecimento que ela tem. E pra mim, esse episódio aqui, apesar de estar tanto tempo envolvido no fitness, foi uma aula. E eu quero te agradecer por essa aula. Demais. Que know-how, que conhecimento, que energia bacana. Então, gestor, você já sabe, entre em contato com a Luísa aí, porque ela vai mudar por completo, de A a Z, de cima a baixo, de um lado para o outro, o seu business com toda certeza. Luísa, como é que a nossa audiência pode te encontrar aí nas redes sociais? Como é que eles podem conversar com você, enfim? Fácil, tá? Meu Instagram, lá no direct, Luísa Castanho 1, né? @Luísa Castanho 1. E o meu site, www.luisacastanho.com.br, ok? É fácil.
Mas, enfim, gente, muito obrigada, né? Estou muito animada aqui com essa conversa. É a primeira vez que eu estou falando sobre a Black House também. Nós não tínhamos aberto isso para ninguém ainda. Foi que privilégio, hein? Primeira mão, vocês estão sabendo dessa parceria. Mas eu estou muito feliz e muito animada com o projeto. E eu tenho esse grande desafio aí para 2022, né? A expansão da LeSank e a expansão da franquia, que para mim, né? Eu estou com todo o meu coração nela agora e toda a minha vontade de fazer a diferença nesse mercado também, que eu jamais pensei que fosse trabalhar diretamente com CrossFit, e hoje eu estou apaixonada pelo projeto. Que bacana, que bacana. Bom, te agradecer mais uma vez por ter aceitado esse convite, por ter dado essa aula pra gente aqui. Com certeza a audiência que tá conectada até agora gostou demais. E, gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Não esquece de seguir o Papo de Fitness Podcast nas redes sociais. Deixa um comentário, envia sugestão. Quem é que você quer ver por aqui, batendo esse papo com a gente? Fica super à vontade para comentar, mandar, enfim, feedbacks positivos, negativos. A gente está aqui para gerar informação, diversão, conhecimento para esse mercado tão rico que a gente tem e que precisa ser explorado cada vez mais. Então, Rafa, obrigado pela sua participação aí também. Muito obrigado, Luísa. Obrigado, Dani. Né, muito conhecimento, acho que essa quase uma hora e meia que a gente está aqui batendo esse papo de fitness, né? Agregou muito, né? Tanto na minha carreira quanto na minha vida pessoal. A Luísa trouxe bastante conhecimento aí sobre pessoas, né? Acho que isso serve para qualquer pessoa, sendo gestor, sendo praticante de atividade física, né? Para aplicar para a vida realmente. Eu acho que olhar para pessoas de uma forma diferente. Então, Luísa, muito obrigado pelo conhecimento, muito obrigado pela troca, foi incrível, né? E gestor, ouvinte, né, praticante de atividade física, sigam a gente, né? E principalmente coloquem em prática, né? Não absorvam só o conteúdo, coloquem em prática, criem aí uma metodologia de trabalho e vamos para cima, né? Vamos lucrar, vamos fazer dinheiro, né? E vamos nessa. Show de bola. Obrigada. Luísa, últimas palavras aí para nossa audiência. Muito obrigada. Obrigada a todos, desejo muito sucesso e lembrar que a gente tem uma possibilidade nas mãos muito grande agora, porque o público, né, que está entrando hoje nas academias, 30% nunca treinou antes, nunca treinou. 30% das matrículas feitas nos negócios são de pessoas que nunca treinaram antes. Esse é o momento da gente se reposicionar, se valorizar, entregar mais e cobrar mais por isso. Esse é o momento. Talvez nós não tenhamos uma outra oportunidade tão cedo de construir essa nova percepção de valor e esse novo posicionamento para o setor, para o segmento de fitness e para os profissionais de educação física. Então, sucesso para todo mundo e vamos embora trabalhar. Aí, ó, fica a dica. Fica a dica. Vamos com tudo. Valeu, forte abraço. Até a próxima semana.